Oi, pensaram que iam ficar livre de mim, né? Só que não. E aí, galera, beleza aí? Difícil, né? Que situação inusitada. Nunca passamos por algo igual. E olha que vocês são jovenzinhos. Eu não sou velho, mas meio século aí, né? Nunca vi nada igual nesse país. Uma situação totalmente inusitada, né? Mas que a gente tem que enfrentar, né? Muitos locais aí do mundo passam por coisas muito piores aí, né? Guerras aí, né? As pessoas morrendo muito mais do que qualquer vírus, né? Mas a situação requer muita atenção, né? Como a gente está vendo aí nos noticiários, né? O nível de propagação dessa doença é muito rápido, tá? Então a gente tem que tomar algumas cautelas aí para não superlotar aí os hospitais, porque vai faltar leito para as pessoas que necessariamente vão estar precisando. Tá, mas beleza. A gente vai passar por essa e não vejo a hora de ver vocês em sala de aula novamente, né? Muita saudade mesmo, principalmente por causa dessa questão inusitada aí, né, desse vírus aí, tá? Mas vida que segue, não dá pra gente estar junto pessoalmente, né? Vamos por aqui. Eu vou estar dando continuidade às aulas, certo? Vou iniciar o grupo 3, que está disponível para vocês pelo portal, né? Lá no livro eletrônico, tá? Então as aulas que eu vou estar falando aqui agora, né, tá disponível ali. Então a gente vai estar aí falando hoje dos módulos 19 e 20, né? Que são as divisões regionais do velho continente. O que é o velho continente mesmo? A Europa, né? Então a gente já viu isso. Novo continente América, novíssimo continente a Oceania, tá? A gente já estava falando da Europa, algumas coisas, inclusive o que eu vou tratar na aula de hoje são coisas que a gente já viu, né? Mas eu vou estar falando especificamente da regionalização da Europa. Tá? Então, retomando, o que significa regionalizar um espaço, né, geográfico? Uma determinada área desse espaço, seja um país, um estado, um continente, né, seja lá o que for. Então, regionalizar é muito importante para a gente separar as áreas específicas segundo o critério que a gente deseja estudar, observar, né, para algum fim. Então a gente vem falando de regionalização desde o 6º ano, né? A gente tem lá a regionalização, a ideia de regionalização. No 7º a gente aprende a regionalização do Brasil, né? No 8º ano a gente aprendeu a regionalização da América e agora a gente está tratando da Europa, tá? Como a gente já aprendeu, a Europa tem uma diversidade muito grande, né? De culturas, de etnias, né? De línguas, né? De costumes em geral, tá? E existem várias formas de a gente regionalizar a Europa. Algumas delas, inclusive, a gente já viu e já tratou nos módulos anteriores, mas aqui, né, nesses módulos 19 e 20 do grupo 3, especificamente, ele vai tratar disso, certo? Bom, aí na página 226, nós temos um quadro aqui e ele trata exatamente das formas, né, de regionalizar a Europa. Pois vocês leiam com muita atenção esse quadrinho aí, beleza? Então vamos lá. Então, em relação à localização, né? Os países da Europa geralmente são pequenos, né? Se comparados aí a outros países do mundo, como o Brasil, né? São mais de 50 países ali num espaço territorial um pouquinho maior do que o Brasil, tá? Então a localização é uma forma de você regionalizar a proximidade que esses países têm entre si, né? Facilitam muito as trocas e assim por diante, né? O contato entre culturas. A gente sabe que a diversidade cultural da Europa é enorme, né? Muitas vezes isso gerou conflitos,
né, como o período do Império Romano, né, e ainda gera, né, devido à xenofobia existente naquele continente, talvez, infelizmente, um dos mais xenofóbicos aí, tá? Né? A gente pode também, né, regionalizar devido às características físicas. Características físicas, elas podem facilitar o contato ou elas podem também dificultar. Por exemplo, os rios europeus. Os rios, uma característica física, geofísica da Europa, né? Eles facilitaram durante muito tempo o contato entre os povos europeus, né? Devido a troca de mercadorias, a circulação de mercadorias naquele continente é muito importante, inclusive nos dias de hoje, né? Vários rios, como o Danúbio, que cruza vários países, né? O rio Reno, né? Que está lá entre a Alemanha e a França, como a gente já estudou na hidrografia da Europa, e eles facilitam, né? Então a questão física ela pode facilitar, assim como pode também dificultar. A presença de cadeias montanhosas, né, como os Alpes, né, acabam dificultando um pouco, né, esse contato maior entre os países, correto? Então essas são as características físicas de uma relação, de uma regionalização. Bom, a gente também tem as características socioeconômicas, tem a ver com o nível de desenvolvimento econômico entre os países europeus, tá? Então nós sabemos que as economias, né, europeias são bastante diferentes. Então, a gente tem as grandes potências europeias, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, que tem uma economia muito mais ativa, né? Isso acaba aproximando essas potências mais em nível comercial e assim por diante, assim como a gente tem economias, né, um pouco menos desenvolvidas, né, algumas até menos desenvolvidas, inclusive, do que o Brasil, né, aí tem outras questões, mas que acabam por facilitar ou dificultar também, né, esse contato, né, entre os países. Então a gente tem essa divisão socioeconômica dentro da Europa e dentro até da União Europeia. Nem todos os países da União Europeia fazem parte da mesma forma. Alguns acabam sendo até um pouco prejudicados e outros favorecidos. Geralmente os favorecidos são as grandes potências europeias, tá? E a gente pode regionalizar também a partir do quê? Da formação étnico-cultural. Como a gente já estudou, né, a gente tem uma diversidade étnica muito grande dentro do continente europeu, né, que a gente já vai falar, retomar, né, e que também a gente pode regionalizar dessa forma aí, tá? A gente tem também uma regionalização por fatores políticos, né? Então vamos lembrar aí da Guerra Fria. A Guerra Fria dividiu a Europa, né, em duas partes. Lembram? Aquelas formada pelo bloco capitalista, né, com influência dos Estados Unidos, e aquela formada pelo bloco socialista, com influência da União Soviética. Então a Europa ficou dividida, né, segundo Winston Churchill na época, né, que ele que usou esse termo, né, pela cortina de ferro, né, a Europa do Leste, chamado Leste Europeu, com influência soviética, países como a Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia, né, a Iugoslávia, né, aliadas à União Soviética, e do outro lado, né, o Reino Unido, a França, a Espanha, Portugal, Itália, né, que pertenciam ao bloco capitalista, lembrando da Alemanha, né, que foi dividida em duas, a Alemanha Oriental, República Democrática da Alemanha, do lado soviético, e a República da Europa Ocidental. Da Europa não, da Alemanha Ocidental. Tudo bem? Ligada ao país, ao bloco capitalista. Certo? Bom, então isso é uma forma de regionalização política. Fatores políticos, lógico, econômicos, mas principalmente políticos, a Europa se dividiu em duas. Com o fim da Guerra Fria, o que houve? Né? Eliminou-se esse tipo de divisão política e os antigos países do bloco socialista, do leste europeu, acabaram se integrando mais, né,
com a Europa como um todo, inclusive hoje alguns deles fazem parte até da chamada União Europeia. Beleza? Até aqui? Tá bom. Em relação aos fatores étnico-linguísticos, a gente já estudou. A gente divide, né, a Europa em 3 grupos básicos: os latinos, os germânicos e os eslavos. Certo? Também seria uma forma da gente dividir, né? Quem são os povos latinos? São aqueles povos que tiveram muita influência do Império Romano, né? Que estão situados mais ao sul da Europa, né? E na Península Ibérica, certo? Então países como a França, Portugal, Espanha, Itália, com exceção da Grécia ali, né? Que manteve uma certa autonomia, tá? Mas esses países são chamados os países latinos, né? Os povos germânicos, né? A gente tem lá os vikings, os nórdicos, né? Os anglo-saxões da Alemanha, do Reino Unido, tá? Então esses são os chamados povos germânicos, inclusive suas línguas têm esse tipo de influência. E os povos eslavos, a Rússia, Polônia, Hungria, né, República Tcheca, Eslováquia, né, os ex-países da Iugoslávia, Sérvia, Montenegro, né, Macedônia ali, Bósnia, né, que são todos povos que a gente chama que tem uma origem mais ou menos única em termos culturais aí, que são os eslavos, né? Então é uma outra forma de regionalizar a Europa, certo? E a gente também pode regionalizar a Europa, tá, por questões geográficas, né? E a gente vai ter um mapinha aí na página 229, que a gente vai ter esse tipo de divisão, correto? Basicamente 4 Europas, do ponto de vista geográfico, tá? A Europa do Sul, ou Mediterrânea, tem algumas características em comum, principalmente na agricultura, questão do vinho, do azeite, né, e também cultural, das línguas latinas faladas, tá? A Europa Ocidental ou Central, formada aí por Alemanha, França, Holanda, Bélgica, tudo bem? São as grandes potências aí europeias, tá? A Europa Oriental ou Europa do Leste, antigos países do leste europeu, os povos eslavos e assim por diante, tá? E a Europa do Norte ou Europa Nórdica, tá? Que são os países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suécia e assim por diante. Tranquilo? Então essas são as formas básicas que a gente regionaliza a Europa. A partir disso, a partir das próximas aulas, a gente vai começar a compreender, né, como que essas regiões, né, esses países da Europa, eles se desenvolveram do ponto de vista econômico. Beleza? Aguardem aí, será postado para vocês as atividades que vocês deverão realizar em relação a essa aula de hoje. Tá bom? Forte abraço. Por hoje é só. Tchau, tchau.